Então vamos ao nosso tema, já comentado em alguns grupos, depois que foi divulgado o banner, né? É um tema desafiador, totalmente relevante, né? Para a nossa época, principalmente, mas em qualquer tempo seria, pelo menos pela primeira parte, comunicação na família, né? E que esse desafio seja encarado por toda a igreja, amém? Por toda a igreja. Que nós possamos então nos render àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. O Ministério da Família propôs o tema para hoje, a comunicação na família, a influência negativa das redes sociais. Eu me lembro que no Dia dos Namorados, nós aqui também aprendemos sobre comunicação, né, entre os cônjuges, através do pastor Joab, uma palavra preciosa que ele trouxe naquele dia. Me lembro que também, em outra oportunidade, num outro encontro de família, nós falamos sobre a influência das redes sociais no relacionamento familiar, né? E esse é um assunto que não vai faltar conteúdo para a gente comentar, não é? Nunca vai ser pouco a gente falar, sempre necessário. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios 16, o provérbio de número 16, o verso 23. Provérbio 16, 23, 24 e 25. E diz assim: o coração do sábio ensina a sua boca, ou instrui a sua boca, ou direciona a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto, parece bom ao homem, mas o seu final conduz à morte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigada por nos reunir. Espírito Santo, obrigada, porque o Senhor tem algo para nós específico nessa noite. Obrigada por inspirar a nossa liderança a trazer esse assunto para nós mais uma vez. Eu peço a graça do Senhor sobre a minha vida, Senhor. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados, me purifique de toda injustiça. Eu peço que o Senhor me use com graça, com poder, pela unção do Senhor que repousa sobre a minha vida, que todo jugo seja quebrado. Em nome de Jesus Cristo, que haja aqui nessa noite, Senhor, libertação. Em nome de Jesus, que haja nessa noite aqui, Senhor, renovação de fé, de forças que vem do Senhor, e que nós possamos então, Senhor, sair daqui reabastecidos para continuar na luta de todos os dias, para que o Senhor seja glorificado na nossa família e na nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo, na concentração do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, o assunto comunicação, ele é muito extenso, né? E pesquisar sobre isso e trazer sobre isso em pouco tempo é difícil. Então tem que fazer um resumo dos resumos, né? Falar sobre família também acho que cada termo dava um evento muito bom. Um evento só para comunicação, um evento só para família, um evento só para redes sociais. Mas hoje nós vamos tentar unir esses três e tirar algo bem consistente para as nossas vidas. Amém? Então, sobre as redes sociais, eu também fiz um grande levantamento de tantos dados. Quando a gente vai estudar, né, um pouco sobre isso, sobre a questão da influência negativa das redes sociais, então, só você ouvir neurocientistas, você já vai ter um apanhado de coisas, de estatísticas, falando da questão negativa das redes sociais. Quando você pega psicólogos, vozes de psicólogos também sobre isso, eles também têm uma lista de coisas negativas
para dizer. Então a gente passaria muito tempo aqui só com dados científicos, alguns concretos, outros ainda não, porque é um processo de descobertas, né? E infelizmente as descobertas negativas das redes sociais estão sendo mais encaradas ou vistas nos consultórios médicos. Esses dados vêm já do que realmente está acontecendo na prática, não são preventivos, os irmãos entendem? Essa questão da influência negativa das redes sociais de forma geral não é algo preventivo, é algo que está sendo comentado, debatido, porque os resultados já estão patentes, estão fora de alcance de conserto, de certa forma. Mas, quando eu comecei a ler tudo isso, começou a me dar um desespero. Aí eu disse, eu vou para a palavra, porque é melhor a gente só ir para o princípio da palavra, porque se a gente viver a palavra, a gente vai conseguir derrubar essas coisas negativas. Vocês concordam comigo, irmãos? Amém. Porque a gente pode encontrar muita coisa no Google, mas o que tem na palavra é a única coisa que pode mudar o negativo que acontece na sociedade, na família, em todos os aspectos, porque tudo se resume numa palavrinha: pecado. Não é mesmo? Então, se der tempo, a gente fala de alguns dados e se for acrescentar, mas eu quero pensar com você um pouco sobre conceito, certo? Conceito de uma forma geral de comunicação, de família, certo? E dessa questão das redes sociais para nós. Por que eu vou começar trabalhando isso? Porque já é comunicação que eu vou fazer. Eu preciso conceituar, situar a gente no que a gente vai conversar, né? E eu quero começar falando de Deus primeiro, que para se comunicar conosco, deu a Bíblia que está na sua mão. É a comunicação de Deus para nós. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, o que eu trago para nós aqui é com base na comunicação de Deus para nós. Eu preciso nos lembrar disso para que a gente valorize de forma intensa o que vem de Deus. Porque é a palavra de Deus, é a comunicação de Deus. É Ele conversando com a gente. E comunicação exige que alguém emita, que alguém receba. Nós somos os receptores, amém? Amém. E aí, quando a gente trabalha conceitos, significa que a gente pode entender realmente o que a gente precisa viver. Tudo que você entende é o que leva você a se comportar. Os seus hábitos são daquilo que você entende. Você está entendendo, irmãos? Então, aquilo que a gente concebe, aquilo que a gente crê, é o que leva a gente a ter os hábitos diários e isso se torna o nosso comportamento, isso vira a cultura da nossa vida. Não é assim? Então, a gente precisa entender, por exemplo, a comunicação, essa questão, o que é a comunicação? Eu trouxe de uma forma bem popular. É a interação de ideias, interagir com ideias, é trocar ideias. Nesse trocar de ideias, a gente então pode convencer um ao outro de alguma ideia, a gente pode se identificar ou não com a ideia do outro. Nós estamos comunicando, né? Agora, existe a forma de eu decodificar, de eu receber a sua ideia e a forma que você recebe a minha ideia. Não parece complicado? Mas a comunicação foi um presente de Deus e é um reflexo da imagem e semelhança que nós temos de Deus em nós. A comunicação dos seres humanos é uma comunicação complexa, mas é perfeita porque ela é raciocinada. Ela é inteligente. Nós pensamos antes de falar, nem sempre, né? Mas pelo menos a gente pensa depois que falou, a gente parei, o que foi que eu falei? E você vai decodificar para você mesmo, eu não devia ter dito isso. Então, nós temos uma comunicação inteligente, nós não temos uma comunicação que é simplesmente instinto. A gente não anda em bando por instinto, a gente não tem família por instinto, a gente sabe quem é cada um da família. A gente sabe defeitos e qualidades e a gente caminha com essas pessoas sabendo disso. Então isso é a imagem e semelhança de Deus em nós. Nós interagimos com ideias, nós trocamos ou compartilhamos pensamentos, intenções. E nessa troca, né, a comunicação ela se dá
quando a gente fala e quando a gente ouve. Só em ouvir, você já está comunicando. Mas a comunicação ela é muito ampla também, porque nem sempre a gente fala, só o olhar comunica. Não é? Só o olhar comunica. Eu estava lendo um salmo que o salmista fala assim, que tem algumas pessoas que com a sua boca, que ele fala que é como se pressionasse a boca intencionando mal. Eu já imagino a cara da pessoa, o salmista falando, né? Pressionando a boca, a gente vai chegar nesse salmo aí. Então, isso é a comunicação, certo? Mas para a gente ter essa comunicação, a gente precisa compreender também, lembrar que existe uma cosmovisão, a forma como cada pessoa que está se comunicando vê o mundo. Eu vou pegar Valéria e Fabrício para dar essas ilustrações, os seus nomes, né? Então, eles são de famílias completamente diferentes, não é? Apesar de vocês moravam na mesma rua. Mas eu já ouvi um pouco a história deles dois. Então, a cosmovisão, certo? O que é a cosmovisão? É a construção dos valores de um indivíduo, de uma pessoa. Como se constrói os seus valores, o seu mundo, e a partir daí você olha a vida daquele jeito. Então, é um jeito de comer, é um jeito de vestir, é um jeito de falar, é um jeito de reagir às questões cotidianas da vida, né? Então, eles têm os seus jeitos diferentes. E vem da onde essa herança, essa construção da forma de ver a vida, da cosmovisão, que influencia totalmente na nossa comunicação? Vem da onde? A primeira coisa, não, vem de Deus o presente da comunicação, né? Mas a construção vem da família. Vem da família. A bagagem. Né? A bagagem, essas heranças que nós temos. Vem de onde nós somos criados, né? Com pais biológicos ou não, vem do ambiente, no primeiro ambiente que nós convivemos. Então, eles vieram com suas bagagens de formas diferentes. A sua cosmovisão, né, foi focada naquilo que traz ali da família. Para além de eles serem brasileiros, então tem coisas que a gente se identifica porque os dois são brasileiros, os dois estavam no mesmo bairro, então essas coisas já ajudam. Mas mesmo assim, quando junta dentro de casa, e aí eu costumo, quando eu dou aula sobre missões ou missiologia, o estudo de missões para a gente poder alcançar vidas, eu falo sobre cosmovisão, falando sobre a cebola. Quando a gente corta a cebola, ela tem várias camadas, certo? Então, a cosmovisão é como uma construção da cebola. Tem várias camadas. Tem a camada da família, são os valores que a gente traz da família, e a gente vai ampliando a camada da cebola. A gente tem uma camada que vem, né, de valores que são transmitidos a partir da parentela. A gente sai de casa e começa a visitar o avô, a avó, os primos, né, os tios. Passa uma tarde lá com seus primos. Já quem aqui é pai e mãe sabe, né? Passa a tarde lá com o primo. Estou falando de gente distante. Você deixou um dia todo lá com o primo. Aí quando volta com uma coisinha que você nunca ensinou. Quem aqui já teve isso? Onde foi que tu aprendeu isso? Nunca te ensinei. Você nunca viu isso aqui em casa. Já trouxe um valor, um comportamento, uma coisa que você não tinha. Mas aí a gente vai construindo. Se a criança gostou daquilo, achou que não teve problema, ela vai colocar na bagagem dela. Mesmo você falando, não pode fazer. Quando ela for para a casa da tia, ela vai fazer o quê? Aquilo que não pode fazer lá, porque a mãe não deixou, o pai não deixou, né? Mas aí a gente vai para a escola, a outra camada da cebola. Aí a gente vai para a escola, aí a gente aprende com o professor, com a professora, a gente aprende com os colegas, a gente ouve, né, coisas lá e já tem mais herança para a nossa cosmovisão. Vai ficando adulto, vai para a faculdade, depois a gente vai para o trabalho, vai trabalhar, e os ambientes, as pessoas, os contatos vão nos dando mais herança e mais construção para a nossa cosmovisão. Vocês acham que isso influencia na comunicação? Obviamente. Então eles passaram por esses mundos, né? Cada um no seu mundo. Então digamos que eles são cebolas diferentes.
e elas foram cortadas para se unir. Então a banda da cebola veio da família. Qual é o teu sobrenome? Carvalho é teu? Carvalho. Carvalho é dele. O teu é Barbosa. Barbosa. Os dois eram judeus, certamente, né? Barbosa, Carvalho, os ancestrais. Aí junta essas duas cebolas, né? Essas duas metades de cebola com as suas camadas, certo? E agora vão formar uma nova família. No começo só logo. Daqui a pouco, aí vão começar a chorar o ácido que a cebola começa a soltar. É ou não é assim, irmãos? Os casais que estão aqui, desse jeito, né? E a gente começa a chorar os ácidos que começam a soltar. Por quê? Porque é diferente. Eu aprendi diferente na minha casa. Você, né, eu sei lá, eu não sei se essa parte é verdade ou não, viu? O que eu vou falar aqui é assim, né? Sei lá, o jeito de comer, né? Um tá lá assim, todo assim, pega o garfo, leva até a boca. O outro tá em cima, assim. Desce até o garfo. O outro leva o garfo até a boca. E você olha assim e fala, meu Deus. Não como assim, não? Não foi que aprendeu a comer desse jeito. É um comportamento, é um hábito simples. Ah, mas todo mundo na casa dele ou dela comia desse jeito. E juntou os dois e agora? Aí ok, né? Não, tudo bem, tu fica do teu jeito, eu fico do meu. A comunicação. Tá ok. Você faz aí, não vou te consertar agora já é tarde demais. Mas aí vem o filho. Aí ele vai com a boca até o prato, ou você vai ensinar o garfo até a boca. Aí a cebola chora mais ainda. Né? Forte a comunicação, porque nessa hora, aí um vai olhar para o outro e vai dizer, e agora? Um vai dizer assim, não come assim, outro vai dizer, o que tem? Deixa a criança comer como quer. Isso parece um detalhe, mas isso reflete em todos os aspectos da vida, né? O jeito de andar, o jeito de vestir, né? Um fala assim, a criança está precisando de um tênis. Eu falo, por que está precisando? Esse aí dá mais para 3 meses ainda na frente. E assim vai se dando a comunicação. Então, assim, a cosmovisão, ela influencia demais na comunicação. E aí nós precisamos alinhar tudo isso. Como é que a gente alinha? A gente submete tudo isso à cosmovisão cristã. Amém? Amém. Cosmovisão cristã. Como é que a Bíblia ensina? A Bíblia não vai falar sobre a questão de comer de um jeito ou de outro, mas vai falar sobre o conteúdo da comunicação e a forma de comunicar, né? Então, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar a palavra, a Bíblia. Não é verdade? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, né? Então aí começa a comunicação. Eu vou dar esses exemplos bem práticos. Continuar com esse, né? Que a criança chegou, como ela vai comer? Né? Se ela vai levar o garfo na boca ou se ela vai levar a boca ao garfo em cima da mesa, né? Então, de repente, vocês, porque estão submissos à palavra, no comportamento, que fala que a palavra branda desvia o furor, né? Que a gente tem que ouvir mais do que falar, conselhos práticos que a gente vai comentar mais aqui. Então, você na hora não vai ficar brigando na frente da criança. É assim ou não é assim, é assim ou não é assim. Vocês têm que combinar e depois, em concordância, passar para a criança o que você quer que ela faça. Combinado? Não é fácil? De ouvir falar. Mas comunicação é prática. E tudo que nós fazemos é capaz de comunicar. Uma roupa comunica, a postura comunica. Né? Eu lembro que minha mãe, meu avô já ensinava isso para ela e ela ensinou isso para mim, né? Quando você chegar nos lugares, filha, você não chega assim, não. Boa tarde. Lembra, mãe? Arruma os ombros. Você não é rica, mas faz de conta que é. Meu avô nem sabia ler, mas o pessoal achava assim que ele era dono de todas as terras. Ele chegava assim com aquela hipótese assim, boa tarde, quero falar com fulano de tal? Sim, senhor, na hora. O que o senhor quer? Aonde? Já notou que é assim?
né? Postura, comportamento, a forma de falar, tudo isso é comunicação. Então, nós precisamos aprender sobre isso. E tem a ver com cosmovisão também. O seu comportamento tem a ver com a sua construção. Mas o que eu quero dizer, já nesse começo aqui, independente do que você recebeu, tudo pode ser moldado na mão do Criador. Amém. Um vaso em tuas mãos eu sou. Amém? Amém. Nós podemos ser moldados nas mãos do Criador, que são perfeitas, né? Então é isso. A cosmovisão cristã faz com que a gente caminhe melhor em todas as áreas da nossa vida. Pensar então na cosmovisão cristã, falando em família, é pensar numa família nuclear exatamente como Deus criou. Então, eu estou para um público aqui cristão, ou pelo menos pessoas que querem caminhar como Deus quer que a gente caminhe. Então, a gente está falando de uma família normal. Pai, mãe, filhos, tio, tia, vô, vó, tá certo? Mesmo que você tenha sido criado pelo vô, pela avó, pela tia, né? Nós estamos falando aqui de família, de parentela, como Deus ensinou. Então ninguém vai poder aplicar as coisas que eu vou ensinar aqui ou que eu vou falar a partir da Bíblia num contexto diferente e pós-moderno do que se ensina hoje. Combinado também? Ótimo. Então a gente vai deixar essa influência negativa das redes sociais para depois. Por quê? Se a gente tiver um fortalecimento, se a gente for bem alicerçado, se nós formos bem alinhados com a palavra de Deus com relação à comunicação familiar, a influência negativa da rede social não vai nos atingir. Não nos atinge se nós formos firmes naquilo que o Senhor preparou para nós quanto à comunicação do nosso lar. Nós temos princípios de comunicação a seguir. Amém? Amém. O primeiro deles está lá em Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Quando eu falei aqui sobre cultura cristã, que é o que a gente deve viver, eu usei esse texto, porque ele norteia o povo de Deus. Diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, os seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que Deus estava trazendo aqui para o povo de Israel? Ele estava comunicando algo de suma importância para a vida do povo de Deus. Eles estavam indo para uma terra que Deus prometeu dar ao povo de Israel, e ali uma nação ia ser constituída, ia nascer, e ela deveria refletir o reino de Deus na terra. Nós somos a nação santa. Amém. O povo escolhido por Deus. Nós estamos na terra e temos que refletir o reino de Deus nessa terra. Então as ordens são as mesmas. Nós precisamos continuar caminhando na terra, né, como um povo diferente. Então, o primeiro princípio da comunicação familiar é que nós não podemos diminuir o percentual do conteúdo que nós temos
para dar para a nossa família. Nós temos um conteúdo para a nossa família. Qual é o conteúdo que nós temos? Palavra. A palavra de Deus. Aí quando eu falo não diminuir o percentual, porque olha o que Deus fala, né? Em outras palavras, resumindo, tudo que ele diz é para falar em tudo que você for ensinar, tem que usar a Bíblia. É para um filho dizer assim, mas tudo a senhora fala da palavra. Aí tudo tem que ter a Bíblia no meio. Não tem filho que reclama, né? Ixi, mas tudo, a senhora espiritualiza tudo. Lá em casa a frase comigo é essa, a senhora também espiritualiza tudo. Posso assistir uma série, porque assim, a gente vai assistir um filme junto. Tá, vamos assistir, eles escolhem. Aí quando termina, se teve alguma coisa útil que eu pudesse usar a Bíblia, aí eu uso. Eu falo assim, é interessante que naquela parte do filme parece com aquilo que Deus fala na palavra, assim você já faz Eu digo, não, minha gente, não pode relaxar não. Tem que ter palavra o tempo todo. E se não tiver nada, terminou o filme, eu falo assim, ó, um desastre. Detestei, não indico para ninguém, não assista mais não prestou não. Não tem nada para a gente tirar de lição de vida que tenha a ver com a palavra de Deus nesse negócio. Não, pelo amor de Deus, não posso assistir mais não, senhora. Eu também não quero assistir não com você, mas não desse jeito. Tem que ser o tempo todo. Gente, o diabo, ele não para. Um segundo. Entendeu? A gente tem que dormir. Mas enquanto a gente dorme, o Senhor dos Exércitos trabalha. Amém. Porque o diabo, ele não dorme. Ele não para. Graças a Deus que Ele está, o nosso guarda de Israel, não dormita, nem dorme. Amém. E nos protege. Mas não fosse isso. A gente para orar, para dormir em paz, a gente tem que orar muito, tem que ouvir coisa de Deus o tempo todo, porque até a noite da gente é perturbada pelas setas do maligno se a gente não tiver em comunicação com o Pai Celestial. Então, o que o texto diz aqui para nós, ensine com persistência. Persistir é não desistir. Isso é persistir, é não desistir. É ter o tempo todo essa conversa com o filho. O tempo todo que ele fala em casa, andando, deitado, levantando. Então assim, eu posso estar chovendo no molhado, mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem outra forma de viver bem na comunicação familiar se não trabalhar o conteúdo que foi comunicado por Deus para nós. Essa é a comunicação. Porque a palavra, ela vacina a gente. Eu tive Covid de novo. Acho que vai fazer 15 dias agora, né, Valéria, que eu tive. Eu tomei a vacina na terça-feira e na quarta-feira, depois que eu saí daqui, eu comecei a sentir os sintomas. Só os sintomas, não senti quase nada, aliás, só o pigarro. Quando eu comecei a sentir o pigarro, eu disse, pronto, já vou me isolar. Porque pode ser, pode não ser, pode ser só uma reação, mas pode ser. Já fui com máscara, todo mundo de máscara dentro de casa e fiquei lá, não saí mais. E quando eu fiz o teste, depois 5 dias era. Mas o que eu quero dizer é que assim, eu tomei a 4ª vacina, tomei a vacina da gripe e a minha experiência é que eu não tive quase nada, gente. Eu tinha feito um raio-x antes de estar com Covid, estava tudo bem, né? Esses exames pré-operatórios. Aí, porque eu tive, a médica passou de novo, fiz hoje e ó. Fui vacinada. Tem gente que acha que a vacina não é boa, bem. Para mim tem sido muito bom. Para muita gente é polêmico. Para mim não tem polêmica. Deus é soberano e eu acho que Ele não vai me levar através da vacina, não. Pelo contrário, Ele me fortaleceu. A palavra de Deus é vacina na nossa vida e na vida dos outros. E na vida dos nossos filhos. Não se canse. Porque a palavra de Deus, eu tô com dificuldade porque eu não trouxe impressa aqui hoje. Eu vim praticamente direto de outro lugar e só vim com o celular com os textos separados já. Mas a palavra de Deus, ela imuniza, ela protege. E não é qualquer livro que você está ensinando. Esse conteúdo é poderoso. Ele é poderoso. Ele fica impresso na alma de quem ouve. E eu vou te dizer, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai lembrar, ou para a sua salvação, ou para a sua própria condenação.
Na hora que vai fazer coisa errada, lembra da palavra. Ela faz de forma consciente. Se ela continuar errando, ela sabe que está contra a palavra. Ela sabe. Porque ela ouviu. Então não se canse de dizer a palavra. Não se sinta ridículo. Não se sinta radical. Não se sinta assim. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O seu coração está cheio de Bíblia? Então fale. Fale da Bíblia. Dentro da família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, né? Onde você estiver conversando. Então, sempre vai ter um momento que você vai aplicar aquilo, né? Aquele contexto, a palavra de Deus. Então, assim, nós temos princípios de comunicação a seguir. O primeiro dele é esse. A família cristã tem um conteúdo definido e esse conteúdo é primordial para a sua comunicação. Pense sempre na Bíblia antes de falar qualquer coisa. Eu sei que isso é um exercício. Eu não estou dizendo que eu sou perfeita e que eu faço isso sempre. Mas eu tenho consciência de que eu tenho que exercitar isso. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que tentar. Eu não posso parar de tentar. Nem você. Porque é assim que a Bíblia ensina. Então nós não podemos descansar, baixar a guarda. Amém? Amém. Há quem diga, né? E alguns estudiosos da mente falam assim: a pessoa vai ficar com a última coisa que você disser na mente antes de você sair, antes da pessoa dormir, né? Então, quando eu aprendi isso, eu ficava repetindo várias vezes alguma coisa antes de sair de casa. Olha, fecha a porta. Fecha a porta. Quando sair de casa, fecha a porta. Mas se eu saísse e viesse na minha frase assim, ou na minha mente assim, olha, mamãe vai voltar, vou fazer não sei o que e tal. Aí eu já pensava assim, vai esquecer de fechar a porta, porque a minha última frase não foi fechar a porta. Aí depois que eu falava todas as recomendações, aí no final eu falava, fecha a porta. Então, se possível, antes de dormir, fale, boa noite, eu te amo, Deus abençoe. Ore antes de dormir, já orou? Fala assim, né? Entendeu? Amanheceu, né? Fala assim, ó, Deus abençoe, bom dia, glória a Deus, né? Já orou? Vamos orar. Isso vai gerando um comportamento, você vai dando uma construção na cosmovisão da sua família. Você vai construindo, vira um costume, né? E um dia desse eu estava ouvindo uma palestra, onde uma mulher estava falando sobre a história do Brasil. Não sei quem viu já essa palestra, foi num evento aí que o Diante do Trono promoveu há muitos anos atrás. E eu tinha aquela visão, né, dos portugueses vindo e colonizando o Brasil, e só os exilados, os ladrões. Quem já ouviu essa história? Só vê gente que não presta para cá nos navios. Já ouviu essa história? Aí a gente fica com aquilo na cabeça, né? Mas nesse dia, essa mulher, essa estudiosa, falou assim, olha, eu quero trazer umas outras informações para vocês. Aí ela foi falando de pessoas que vieram chegando aqui, né, que tinham os nomes mesmo, os nomes dos discípulos, né? Ela começou falando pelo Pedro, que chegou aqui. Ela foi por esse lado. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção foi quando ela falou sobre os judeus. Ela disse, a maioria das pessoas que chegou ao Brasil eram judias. Estavam fugindo da Inquisição e vieram morar no Brasil. Por isso que a gente tem tantos sobrenomes com nome de planta. Porque eles não podiam usar os sobrenomes deles no Brasil para não ser perseguido, para a Igreja Católica não perseguir. Então ele colocava Carvalho, Barbosa, Pereira, Oliveira. Né? Não tem muito, vocês já viram quantos tem? E no Nordeste aqui tem mesmo. Tem muita gente com sobrenome assim, né? E aí ela falou assim, sabe onde vem essa cultura da gente falar, benção meu filho, Deus te abençoe? Dos judeus. A gente tem muito isso aqui no Nordeste, né? Vira cultura. Aquilo que a gente ensina, cosmovisão, comunicação. Então imagina a gente falando palavra de Deus, ensinando a orar, ensinando a palavra, a gente vai fazer com que a sociedade seja melhor. Amém? Então, a família cristã tem outro princípio. Ela tem um modo de se comunicar. A partir da palavra, ela tem
o modo de se comunicar, né? No Salmo 37, os versos 30 e 31, Salmo 37, 30 e 31. Então, tem a ver com o provérbio que a gente leu também. Diz: a boca do justo profere sabedoria, e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Somos nós. Você acredita nisso? Então, qual é o modo que a família cristã tem de se comunicar? Um modo sábio. Nós temos a sabedoria do Senhor, porque nós temos a palavra. O nosso coração está cheio da lei do nosso Deus. Então a gente não fala de qualquer jeito. A gente não deve falar de qualquer jeito. A gente deve falar de modo sábio. Buscar em Deus essa sabedoria. Buscar no Senhor essa sabedoria. Amém? Vamos lá para a carta de Tiago agora. No Novo Testamento. Tem a ver com a sabedoria. Você fala assim: Arley, mas eu não sou tão sábio. Eu sou cristã, mas eu não me acho sábio. Nós não somos perfeitos, ok? Ninguém é. Nós temos que pedir muito a Deus. Aí a Bíblia fala pra gente, verso 5, capítulo 1, verso 5. Lê bem alto aí comigo, diz o quê? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Leia a Bíblia e ore pedindo sabedoria. Eu não sei quantos de vocês têm isso em pauta nos seus pedidos de oração, mas todos nós devemos pedir isso todos os dias ao Senhor. É ou não é, gente? Para se comunicar não é fácil. Nós temos que pedir sabedoria ao Senhor. E mesmo pedindo muita sabedoria, a gente ainda é imperfeito, a gente ainda vai escorregar. Imagina se a gente não pede sabedoria. Eu não quero que você responda levantando a mão nem nada, mas que você pense aí, se você tem isso na pauta da sua oração diária, ou pelo menos semanal. Tem um dia na semana que você fala assim: hoje é o dia de orar pedindo sabedoria. Temos que pedir sabedoria. A Bíblia nos ensina isso, porque o povo de Deus tem que ter um modo sábio de se comunicar. Amém? Amém. Por ler a Bíblia e porque tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Tiago 1,19, fica aí no mesmo capítulo, vai mais para frente um pouquinho. Ensina mais sobre esse modo de falar. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Foi o texto que o pastor Joab utilizou aqui no jantar dos namorados. Certo? Então, precisa interpretar aqui, fazer alguma hermenêutica para vocês, teologizar. Precisa? O texto está claro? Pois é, não precisa nem ler grego para entender. Já está traduzido. Não é não? Simples demais, ó. Tá aí. Meus amados irmãos, tenham isso na mente. Conceito, cosmovisão. Gere comportamento por causa disso. Sejam todos prontos para ouvir. Você já conversou com alguém que você não consegue falar? Você fica, dá cada suspiro e engole cada um. Não consegue. Porque a outra pessoa fala. E se essa pessoa é você? O outro só está assim. E você tá. Fala. Não consegue parar. Tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir.
Sejam tardios para falar. Está falando para não falar? Não. Está falando espere para falar. Fale um pouco mais tarde. O que é isso? Ouça para depois falar. Porque como você vai responder aquilo que você não ouve? E aí começa a entrar um pouco dos sintomas da influência das redes sociais. Que vai para o nosso comportamento. Entendeu? A gente não está com paciência de ouvir de jeito nenhum. Quem dirá pessoalmente? Tudo agora a gente coloca... Como é que chama, gente, aquele negócio que apressa? Diz, Gabriel, tu é o homem das tecnologias. A gente tem hã? É o modo acelerado. Esse modo acelerado tem 1,5, aí vai 2. Gente, se tiver o 10, a gente vai colocar. Quando criar o 10, né? Não é esquisito? A primeira vez minha mãe viu que só. Ficou achando que era, né? Só ela lembra. A gente sem entender, gente, como é que falou rápido desse jeito? O que está acontecendo com essa pessoa? Não está acontecendo. Foi o aplicativo que fez aquele modo, porque a gente não tem tempo de ouvir. E mais, gente, preste atenção, a gente não ouve nem lendo. Porque sabia que quando a gente lê, a gente tem que ouvir? É ou não é? Não é só aqui que se ouve, é aqui. Tem gente que você acha que está te ouvindo, não está entrando na mente. Ela não está pensando no que você está dizendo. Esse é um grande problema da comunicação. E isso já é um sintoma potencializado dessa geração por causa das redes sociais. As pessoas não ouvem. Nós temos que ter a palavra de Deus no coração. Não é o órgão que bate aqui. É o que entende aqui. O coração é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Então, seja tardio para falar. Seja pronto para ouvir. Agora, ouvir de verdade. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu penso que está ouvindo. E quando eu termino, a pessoa traz um assunto. Do nada, assim, eu falo assim, onde é que você estava? Não, e às vezes a gente está num assunto e a gente eu sei que vocês homens já olham para a gente assim, dizendo, mas toda mulher faz isso. Está num assunto, já entra no outro. Né? Mulher assim, a gente está num assunto já pensando no próximo. Quer dizer, deu um ponto final aqui, a gente quase não entende, o outro não entende que foi o ponto final. A gente fez aquele assunto que ficou uma vírgula, já entrou em outro. Né? Hoje eu vou tentar assistir o podcast da Marcela Thaís, com uma outra menina aí famosa, a cantora Marcela Thaís, aí comecei a assistir. Gente, ela falou 6 assuntos em 2 minutos. Ela mesma no podcast disse assim, como foi que a gente chegou nisso? Eu nem sei como a gente parou aí. A comunicação. O que eu vou tirar de um podcast que foi tantos assuntos, mas nada foi aprofundado? Tudo foi desabafado, mas não foi solucionado. Não adianta a gente desabafar e não solucionar. É preciso ouvir. É preciso ouvir. Então isso é um exercício. Você tem que exercitar. Por quê? Porque a internet, as redes sociais, os aplicativos estão tirando isso da gente. Nós estamos desaprendendo. Um texto, quando você vai ler, a gente está na luta, né, de fazer textos resumidos, né, Amanda, no Instagram. Porque a gente sabe que o povo não vai ler. E quando lê a primeira palavra do parágrafo, a primeira e a segunda palavra, já deduzia, passa para o outro. Já deduzi, passa para o outro. A gente passa a mensagem, as pessoas estão tão ansiosas que a gente tem que dizer, volte, lê de novo, lê devagar. Você já fez isso? Ei, você não entendeu não, lê devagar. Não foi isso que eu disse não. Então, pessoalmente também a gente está precisando trabalhar nisso. Gente, a Bíblia ensina? Ensina. Leve isso para a rede social onde você está. E não deixe a rede social tirar esse princípio da sua vida. Faça esses exercícios. Se você acha que não está ajudando, então faça um jejumzinho durante um tempo para você perceber, né?
E os estudiosos mostram vídeos, os neurocientistas estão preocupados porque os lugares, as clínicas estão se enchendo de pessoas, que eu tenho uma lista aqui, que depois eu não vou ler, porque você pesquisa na internet, você vai ver. São dezenas de doenças através dos eletrônicos, né? Mas principalmente das redes sociais. E eu estou falando de doenças patológicas mesmo, né? De problemas nos dedos, ou problema na visão, ou problema neurológico, né? Coisas que são diagnosticadas, né? Na real, mas a maioria são doenças psicológicas. Ansiedade das pessoas, a tristeza, a angústia, a questão de ter que ser reconhecido, a questão de estar alimentando o seu público 24 horas por dia. Eu fico impressionada, gente, para trazer essa palavra aqui, eu pensei tanto, eu estudei tanto, eu não consigo, eu realmente não sou dessa época. Quando eu vejo que tem algumas pessoas, e pessoas de Deus, pessoas abençoadas, eu vou olhar no stories, gente, tem 300 stories, tem assim, chega os passinhos, são minúsculos, porque a pessoa passou o dia inteiro alimentando o seu público. Não dá tempo mastigar. Não dá tempo entender a palavra. E as pessoas ficam pedindo, faz live, fala mais, fala mais. Eu não sei se você já, pelo menos, reconectou. Quem assistiu aqui a minha série de lives Reconectando, da pandemia? Pronto, assiste de novo. Vou ficar fazendo toda semana como eu estava fazendo. Assiste de novo, irmão. Vai ser bom. Porque assim, tem coisas que a gente conversa e é só, gente, o público, ele só quer não estar desligado. Ele não quer estar aprendendo, alimentado. E nós não podemos fazer isso com a nossa família, com as pessoas que estão próximas de nós. Nem falar por eles, né? Então a gente precisa trabalhar isso aqui que o apóstolo Tiago está ensinando para nós. Peça sabedoria então, e vamos pensar nisso. Seja tardio para falar, seja pronto para ouvir e tardio para se irar. Quantas vezes a gente está pedindo desculpa antes do tempo? Por quê? A gente falou rápido demais. A gente se irou, sem necessidade, porque a gente não entendeu direito o que foi falado. A gente já fica irado. É ou não é assim, minha gente? Eu vou caminhando aqui para o fim. Vamos lá. O capítulo 3 de Tiago. Esses textos são mais conhecidos quando se fala sobre comunicação. Verso 3, ou capítulo 3. Dos versos 2 ao 10. Eu vou ler agora no modo acelerado 2.0. Tá bom? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles não nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Não pode ser assim, irmãos. Não é o que Tiago diz? Não pode ser assim, irmãos. Então veja, né, sobre essa questão de o modo de se comunicar. Eu estou falando aqui sobre princípios de comunicação que nós devemos seguir. O primeiro é a família cristã tem um conteúdo definido e primordial para a sua comunicação. Tem que ter Bíblia em tudo. Em tudo.
disser, você fala, sou mesmo. Eu sou. Eu sou cheio da Bíblia. Tem nada não. Só é você chato, né? Que eu fui chata agora, foi? Fala assim não. Você fala assim, não, é que eu tenho o Senhor comigo. Fala bem comigo. Porque tem um modo, gente, de se comunicar. Eu estou aprendendo muito. Né? O povo fala assim, Glei, quando arregala os olhos pra gente. Eu estou melhorando, então não? Estou mais mansa. Estou orando tanto. Então, a gente tem um modo de se comunicar, né? Primeiro, a gente tem que falar com sabedoria. Depois, a gente tem que ouvir mais. Falar depois, para saber o que está respondendo. E cirar tardiamente também. Né? Se é para cirar, cira com motivo de verdade. Não gasta a sua ira, porque você vai ter que se acalmar de novo de todo jeito. Né? E aí, Tiago fala para nós aí no capítulo 3 sobre a língua. Isso é para que a gente possa lembrar, aprender. Eu não sei se quando ele escreveu ele tinha passado algo muito difícil na igreja, porque Tiago era um pastor, né, naquela época, foi um grande pastor, tipo um bispo, um líder de outras igrejas. Se ele tinha lidado com muita fofoca, não sei, porque ele fala que a língua ela é infernal. Não é? Assim que ele fala? Que ela é mortífera, que os animais são domados pelos humanos, mas a língua não é domada. Por isso que a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus. Por isso que a gente tem que esperar mais, ouvir mais, falar menos, porque a nossa língua é difícil. Né? Então não é só, é aquilo que eu falo, é a forma da gente comunicar. Né? As meninas, nenhuma das duas puderam vir hoje, mas tinha uma forma de comunicar delas quando eu reclamava de alguma coisa, que era assim, elas não respondiam, não retrucavam, mas elas saíam batendo o pé. Quem o filho faz isso contigo? Tá certo. Aí sai batendo o pé, né? Ou bate uma porta. Aí eu fazia assim, volte. Aí voltava. O que foi? Agora ando direito. A raiva subia mais ainda. Mas andava assim, segurando. Travando os dentes. Aí eu ouvia a expressão assim, volte. O que foi? Você está com muita raiva ainda. Respire fundo. Agora vai. A gente tem uma tendência muito grande a ficar nervoso. Mas eu vou me entregar também. Quando eu era bem pequenininha, lá em Barbacena, quando eu era bem pequenininha, aí eu só gritava e caía para trás, era mãe. Só. Eu não reclamava com ela, sabe? Eu não afrontava ela, mas eu dava um grito que parecia um apito, que a vizinhança inteira escutava, ficava dura e caía, desmaiava, dura. Era você doente. Era para você tomar remédio controlado. Aí minha mãe escreve pro meu avô, pai João, que eu chamo pai João. Papai, Gleice, 2 anos eu tinha, mãe. Gente, eu era ruim. Eu ainda sou, mas era pior. 2 anos de idade. Papai, Gleice, olha, quando ela é contrariada com alguma coisa, ela dá um grito e cai dura. Aí meu avô era tempo de carta, né? Ele morava em Recife e ela estava em São Paulo comigo. Aí ele mandou uma carta de volta. Minha filha, quando ela começar a gritar, bata. Deu um tapa assim para ela sentir. É dito e feito. Ela com pena mais foi, né? Branca, magra, transparente. Dá uma pena de bater. Oxe. Pá! Antes de eu desmaiar, até hoje. Nunca mais desmaiei. Entendeu? Não fico gritando. Pode perguntar para as meninas lá em casa se eu grito. Não grito. Não tem grito lá em casa. Até para ter menina eu fiz. Aí a enfermeira disse assim, pode gritar, eu sei que está doendo. Eu digo, não precisa não. Tá tudo bem. Mas isso não é porque eu fui reprimida
por causa daquele tapa. Eu fui salva de mim mesma. Eu fui curada. Entendeu? Porque esses são hábitos que mudam o nosso comportamento e fazem a gente pessoas doentes. E nós precisamos educar os nossos filhos e ser educados. Pai e mãe que gritam com o outro, que bate a porta, que desrespeita, que xinga o outro, vai acontecer isso no futuro dos seus filhos. Não saia batendo o pé, não bata a porta e não permita que seus filhos façam isso. Isso vai prejudicar o comportamento social dessa pessoa. É complicado. E isso não se ensina na rede social não, viu? Não dá para falar por WhatsApp não. Tem que ser pessoalmente. E aí, eu lembro aqui de uma fala do pastor Cláudio Duarte. Ele está nas redes sociais. Já falei aqui de podcast e tal, vou falar do Cláudio Duarte. Ele é bem engraçadinho, né? Mas teve uma coisa que eu achei tão interessante que ele falou sobre relacionamento familiar. Ele falou assim, gente, eu tô com saudade de um bichinho que está em extinção. O piolho. Não ouviu falar disso, não? O piolho. Por que o piolho? Quando a gente tinha piolho, a mãe sentava, passava quase uma hora. Matando os piolhos. A criança sentada, hora da dona Nessi lembrando. Tirou muito piolho da Lusca. Gente, era um tempo de comunicação entre a família. Menino, onde foi que tu pegou esse piolho, menina? É tanto piolho. Ah, mãe, sei não. Tinha fulaninho que você tava perto de mim coçando a cabeça, cicraninho que tava lá na frente também, sei lá, eu brinquei na hora. Ele vai e contava a história dos esportes. Contava os amigos que estavam perto que tinha piolho também, compartilhava os piolhos. A mãe tirando os piolhos e o tempo passando. Hoje o piolho está em extinção, ninguém mais senta na porta de casa para tirar os piolhos da criança e perdeu a comunicação. Tem vermelho. Mas, gente, parece uma besteira assim, né? Passava uma semana com a cabeça doendo. Menina, enquanto botava barrigão e botava um saco, fechava. A doideira na cabeça. Socorro. Mas barrigão, gente. Algo. Essa geração não sabe o que é isso, não sabe o que está perdendo. Gente, é uma loucura na cabeça. Você não sabe se o cérebro vai sair por cada bocado. É terrível a sensação. Mas era uma época que tinha tempo de sentar para conversar. Ok, que não voltem os piolhos. Ninguém faz criador de piolho pelo amor do Senhor, não precisa. Mas nós precisamos voltar a nos comunicar presencialmente, um com o outro. A questão é que nós quebramos esses princípios por causa das influências negativas das redes sociais. Você já tem noção das influências negativas das redes sociais? Eu sei que vocês têm. Nós estamos ouvindo isso direto, nós estamos ouvindo avisos, alertas constantes, nós estamos ouvindo da própria ciência, os próprios criadores de aplicativos, de plataformas famosas, estão se entregando, dizendo que não dá para os seus próprios filhos, não deixa abrir conta nessas redes sociais. Também assisti essa semana, talvez alguém tenha visto aqui, uma pessoa fazendo um teste literal e eu acho uma exposição ruim, porque isso é aberto para todo mundo. Mas aí a gente aprende, mas pegou uma criança, um bebê de 6 meses, aprendeu a sentar agora praticamente, e deu o celular na mão do bebê. E o bebê ficou lá no celular, feliz e tal. Tirou o celular, a criança fica com abstinência. Ela cai para trás e chora, chora, chora sem parar. Oferece outras coisas para o bebê não quer. Ela fica chorando direto. Quando a mãe devolve o celular, ela para na hora de chorar e fica bem.
substituindo a chupeta. Então, a gente pode achar isso assim demais, mas assim, às vezes nós já estamos sofrendo de males e não sabemos. Se você tem a sensação de seu bolso estar vibrando e quando você olha o celular não está lá, você já está com algum tipo de doença, tá? Meu bolso vibrou, é o celular, é a notificação. Aí você, gente, o celular não está aqui não. Esqueci o celular, mas você sentiu, você já está com problema. Pode orar. Entendeu? Você vai para um evento e você pensa assim, já vou perguntar se lá tem Wi-Fi. Aí se você ouve dizer que não vai ter, você fica, meu Deus, como é que vai ser? Não vou saber a notícia de ninguém. Não vou ter, você praticamente não vai ter vida se não tiver acesso. Então se você estiver começando a sentir essas sensações, tenha cuidado. Eu estou falando de coisa bem insignificante, mas que já é sinal de que você está com algum problema, né? Fora outros problemas, as dores que vai dar nas articulações, a questão dos olhos ficarem muito secos, você ter que estar direto pingando colírio no olho, né? Você está muito ligado direto nos eletrônicos. Então, queridos, é muita coisa, é muito mal que as redes sociais estão fazendo. E eu estou falando isso de questões assim, neurológicas, tá certo? Mas questões psicológicas também é bem complicado. A necessidade de querer se parecer com o outro é impressionante. E a gente leva isso para dentro de casa. Aí essas doenças psicológicas vão complicar e vão somatizar, vão potencializar a dificuldade que a gente tem de se comunicar dentro de casa. Porque o filho, ou a filha, ou o parente tem mais facilidade de falar com pessoas que ela não vê do que as pessoas que ela vê. Ela consegue desabafar coisas profundas com alguém que não vê, mas não consegue desabafar olhando no olho. Esse é um grande problema na comunicação e a gente precisa exercitar, precisa voltar a isso. Como é que a gente faz, Glei? Tem que tirar. Tem que deixar a abstinência chegar. Tem que ter abstinência para a gente retomar. Né? Então isso aconteceu na minha família de forma bem próxima, né? Assim, o comportamento, né, de uma pessoa próxima estava mudando completamente por causa do celular, por causa de jogo, por causa dessas coisas, estava se tornando uma outra pessoa. Aí eu falei, só tem um jeito, tirar completamente. E a abstinência vem. Fica zangada, a pessoa fica mal, fica pior do que estava, tenha paciência que vai melhorar. Quando vai passando os dias, aí a pessoa vai lembrando que é a vida. Começa a inventar outra coisa. Até de massinha a gente volta a brincar. Daqui a pouco vai chegando o brilho do sorriso de novo. A vontade de jogar um joguinho onde a gente possa todo mundo gritar Uno! Juntos. Vocês estão entendendo, pais, mães, jovens? Então, quando o pai vai começar a fazer isso, eu preciso encerrar, como eu disse, é um assunto muito bom da gente partilhar. Mas eu quero que vocês fiquem com esses princípios da Bíblia. A família cristã tem um conteúdo definido e primordial para a sua comunicação. É a Bíblia Sagrada e ponto final. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se tiver acordado, é a Bíblia de novo. O tempo todo, certo? E a família cristã, ela tem um modo de se comunicar com sabedoria. Amém? Amém. Com sabedoria. Se não tem, peça que Deus dá liberalmente, certo? Tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É um modo de se comunicar, certo? E tem que lembrar que a língua é difícil de dominar. É muito difícil de dominar. Que ela pode ser infernal. Então, tome cuidado com a forma que você se comunica. Ensine isso para as outras pessoas. Pratique isso. E
vença as influências negativas da rede social com os princípios bíblicos. Amém? Amém. Eu quero orar junto com vocês. Amém. Eu quero pedir aos jovens que não fiquem chateados comigo se os pais obedecerem essa palavra. E quero dizer a vocês que se os pais não obedecerem, vocês falam assim: ei, não ouviu o Blay não? Pode dizer também isso. Porque o que eu estou dizendo não é de mim, é a palavra de Deus. Vocês ouviram e vocês leram. Não foi assim? Então, vamos buscar no Senhor essa sabedoria. Deus, nós te bendizemos, porque a tua palavra é suficiente para nós vencermos o mal desse século. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar esse inimigo que é o sistema da pós-modernidade. Deus querido, que nós não abramos mão da cultura que o Senhor nos entregou, a cultura do povo de Deus, o povo de Deus, que tem a sua palavra, que o Senhor comunicou para nós, que tem o Espírito Santo que se comunica conosco sempre, nos fazendo lembrar dos teus ensinamentos. Senhor, não nos deixe abrir mão, Senhor, de quem nós somos em Ti, por causa, Senhor, do sistema. Ajuda-nos, Senhor, a não ser essas pessoas escravizadas, querendo sempre responder aos outros na rede social, mostrar o que não é na rede social, ter o que não pode ter, ser outra pessoa. Senhor, nos livra desses pecados. Em nome de Jesus Cristo, a começar de cada um de nós, que nós possamos reavaliar a nossa cosmovisão, que nós possamos reavaliar, Senhor, aquilo que nós estamos comunicando, que nós possamos ser mais profundos, que nós possamos ser mais maduros naquilo que nós vamos fazer, que nós possamos ter a psicologia do Deus, que é o dono da nossa mente. Em nome de Jesus, o Senhor é o maior psicólogo que nós podemos ter. E que o Senhor possa usar os psicólogos por misericórdia para libertar as pessoas. Para libertar as pessoas, Senhor, desses vícios da pós-modernidade. Ó Deus, nós somos o produto, como já aprendemos aqui entre os jovens. Nós é que somos o produto, Senhor, nessas redes sociais. As pessoas estão nos usando como mercadoria e a gente se deixa vender. Tenha misericórdia da nossa vida como igreja, Senhor. Que a gente não fique preso a isso, que a gente entenda que não são 10 segundos de stories que vai ensinar alguém alguma coisa sobre a Bíblia, meu Deus. Não adianta. Eu sei, Espírito Santo, que não é assim que a gente vai ensinar. Não é assim que eu posso ensinar, Senhor. Dá-nos profundidade. Nós não queremos instantaneidade. Nós queremos substância, Amém. Produção verdadeira, profundidade na tua palavra, Senhor. Nós queremos um engajamento com o céu. Amém. Ligação com o trono de Deus. Amém. Direto do escritório do Senhor no céu. Amém. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor envie anjos, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos conduza, que o inferno seja repreendido, que o diabo caia por terra com seus demônios e bata em retirada em nome de Jesus. Amém. Dos nossos lares, das nossas vidas, bata em retirada, porque a nossa língua é santificada para o Senhor. Nós não queremos ter línguas infernais, nós queremos ter línguas celestiais, com o poder do Senhor para abençoar. Então, Senhor, eu finalizo pedindo, dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria. Ajuda-nos com o domínio próprio, Espírito Santo, para que a gente seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Em nome de Jesus, nós queremos submeter a nossa comunicação, a nossa forma de comunicar ao poder do Espírito Santo de Deus. Que o nosso olhar, o nosso jeito, a nossa postura, tudo reflita a autoridade do Espírito Santo. Onde nós entrarmos, que a santidade do Senhor seja refletida através da nossa vida, junto com ela os atributos do amor, da bondade, da misericórdia. Em nome de Jesus, que nós sejamos mais parecidos com o Senhor todo o tempo. Entregamos a Ti esse momento graças por tudo que o Senhor produziu aqui na nossa mente nesta noite. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus continue nos abençoando. Amém.